Oi pessoal, tô de volta. Hoje eu vou falar sobre o livro Olhar os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. E esse livro, eu não cheguei à conclusão se eu gostei ou não gostei dele muito bem. Vamos dizer assim. Esse livro tem várias lições, ele vai falar somente de você não ficar olhando para o seu próprio umbigo, só para os seus problemas, você olhar para todo mundo e você olhar para o que tem de bom na sua vida e não só o lado negativo, que coisas ruins acontecem com todo mundo. Mas o personagem desse livro é o Eugênio, o personagem principal, junto com a Olivia. E eu achei o Eugênio tão chatinho. Ele me deixou irritada em vários momentos, assim, meio cansada assim, da forma dele contar as coisas, sempre com um lado bem negativo, sempre numa sofrência, assim, sempre se sentindo inferior a tudo e a todo mundo, e que a vida dele nunca ia andar pra frente. Então eu li esse livro bem devagar, foi uma leitura que se arrastou um pouco. É engraçado que no epílogo o Érico Veríssimo fala que ele não gosta muito desse livro, e eu vou ler aqui do prefácio o que o autor fala que desagrada ele nesse livro que ele escreveu. E ele diz no prefácio, o prefácio é de 1966, que foi um livro que alavancou assim, a carreira dele, que vendeu muito, que tirou outros livros dele da prateleira. E ele vai dizer assim no prefácio: vejamos claramente o que tenho contra ele, para principiar a construção. A primeira parte é intensa e cheia do interesse que jamais enfraquece. Na segunda, porém, esse interesse declina e a história se dilui numa série de episódios anedóticos sem unidade emocional. Eu mesmo já tratei de justificar esse defeito, dizendo que a vida, no fim das contas, é assim. Isto é, não se trata de algo simétrico e arrumado como nos romances bem feitos. A verdade é que nem eu mesmo consegui aceitar a validade de meus próprios argumentos. A dedicação, o altruísmo e a nobreza de Olivia me parecem inumanos, não convencem. Pouco convincente também é a covardia de Eugênio. A cena em que o vemos a fazer sua primeira operação do ponto de vista da mera redação está razoavelmente bem feita. Do ponto de vista da verdade psicológica, porém, é um absurdo. Um homem de estômago fraco que tem horror ao sangue jamais se dedicaria à cirurgia. E se dedicasse, com o tempo acabaria por habituar-se a cortar a carne dos pacientes sem que isso lhe provocasse arrepios, náusea ou medo. Aí ele vai fazer algumas comparações dos personagens desse livro com outros personagens da obra dele, e depois vai falar assim: não posso, no entanto, afirmar que o romance me desagrade de princípio ao fim. Encontro nele páginas que ainda hoje me comovem e parecem das melhores dentre quantas este autor haja escrito em Superra Vida, como diria Dom Pepe Garcia. Entre elas destaco a cena em que Eugênio, à hora do jantar, encara o pai depois de ter fingido não conhecê-lo na rua aquela tarde, e a visita do mesmo Eugênio a Floresmal, que está à morte num leito na Santa Casa de Misericórdia, e ainda muitos dos diálogos entre Olivia e Eugênio. Talvez Olhar os Lírios do Campo deva ser considerado mais uma parábola moderna na forma de romance do que um romance propriamente dito. Seja como for, aqui está o livro com algumas correções no que diz respeito à linguagem. Se a história deu prazer a tanta gente, a julgar pelos milhares de cartas que até hoje vem recebendo e por manifestações pessoais de viva voz da parte de incontáveis leitores, não vejo razão para que ela continue a sua carreira. Érico Veríssimo, 1966. Como discutir com as palavras do próprio Érico Veríssimo, não é mesmo? Com certeza o que mais me incomodou no Eugênio foi essa covardia exagerada. Não tanto na questão da operação, eu acho que um médico que esteja começando tem o direito aí de ficar nervoso. Então, o Eugênio passa muito tempo se acovardando e se sentindo inferior e acaba fazendo várias escolhas erradas na vida dele, por esse sentimento de que o importante é ter sucesso, ter dinheiro, e que ele sempre vai ser inferior se ele não alcançar essas coisas que ele tanto almeja. Esse livro é contado de uma forma um pouco diferente, ele tem duas partes. Na primeira parte, a gente já começa o livro, a personagem que é a Olivia morrendo, sem saber direito quem é Eugênio, quem é a Olivia, mas com alguém ligando pro Eugênio, pro doutor Eugênio, né? Ele é médico, falando que a Olivia tá morrendo e que ela sabe que vai morrer. Então ele tá lá numa chácara com a família dele, ele é casado,
E ele vai dar uma desculpa para a esposa, não vai contar para onde ele está indo, vai pegar o automóvel e o motorista e vai partir para esse hospital. Só que ele está bem longe, então a gente vai intercalar trechos, então o autor intercala trechos da vida dele, com um narrador contando as lembranças do Eugênio, o que o Eugênio viveu até ali, e ao mesmo tempo trechos dele ali no carro, se impacientando porque não chega nunca e sofrendo, preocupado se a Olivia vai morrer ou não, e pensando na filha, que a gente entende que ele teve com a Olivia, embora essa parte não tenha sido explicada ainda quando ele menciona essa filha, e ele fica consumido se vai chegar a tempo de ver a Olivia viva ou se vai chegar e ela já vai estar morta. E como eu disse, ao mesmo tempo, a vida do Eugênio e da Olivia vai sendo narrada, mais focada no Eugênio, porque a Olivia tem partes que aparecem e partes que somem. Resumindo, o Eugênio era muito pobre, teve uma infância pobre, mas não miserável ao extremo, mas pobre. E os pais, ele morava com os pais, tinha ele e o irmão, o Ernesto, e eles estudavam numa escola que tinha alunos com muito mais dinheiro do que eles, que os pais faziam de tudo para conseguir pagar. No livro narra um episódio em que ele estava com a calça furada na escola, aí todos os amiguinhos zombam dele, ele vai para casa assim, chorando, triste, beça. Narra também outros episódios dele no internato depois e depois na faculdade, sempre com esse sentimento assim, de humilhação por parte dos ricos, sabe? Mesmo que eles não fizessem nada para agredi-lo, ele se sentia agredido, porque ele achava que nunca ia chegar aonde aquelas pessoas chegaram. E ele fala no livro que não consegue amar os pais, sendo que os pais fazem esse sacrifício todo por ele. Ele não consegue se dar bem com o irmão, porque o irmão acaba tomando outro rumo, assim, um rumo de beber, de jogar, de fazer bobagem, sendo que o irmão nunca teria as mesmas chances que ele, porque o filho mais velho, né, que os pais bancam para ser médico, para conseguir ser alguém. Então é difícil gostar do Eugênio, porque ele passa muito boa parte aí se remoendo por causa dessa coisa que ele acha inatingível, que é o sucesso. Ele não leva em conta que ele se forma numa faculdade de medicina. Quando ele se forma, ele legal, me formei, mas vou continuar sendo ninguém, sabe? É muito complicado, e esse livro se coloca em xeque quando a gente acaba pensando assim, não que nem o Eugênio o tempo inteiro, mas às vezes a gente fica se remoendo por causa de algumas coisas que não dão certo na nossa vida. E por isso não posso dizer que a leitura do livro não foi completa, não foi válida, porque tem esse foco aí nessa lição. Então quando o Eugênio acaba o curso dele de medicina, sempre tendo ele sempre almejando uma riqueza, mas sem conseguir, ele começa a trabalhar no hospital. E no dia do baile de formatura, ele tá meio ali sozinho e acaba conhecendo a Olivia. Ele vê uma beleza na Olivia que ele nunca tinha reparado, até porque nesse dia ela tá muito bem arrumada, por ela dar ouvidos a ele, sabe? Por mais que, mesmo ele reclamando e pensando na vida, ela tenta incentivar o Eugênio a pensar na vida de uma forma mais positiva. E isso acontece assim, durante anos e anos. Eles começam a trabalhar no mesmo hospital e a ter relações. A Olivia nunca cobrando nada do Eugênio. Acho que é isso a coisa mais difícil assim, de crer na Olivia, essa bondade assim, extrema. O Eugênio fica na dúvida se ela o ama ou se ela está simplesmente cuidando dele como se ele fosse um paciente, só que alguém que precisa de carinho, de afeto, sabe? Só que é óbvio que a Olivia gosta muito dele e ele também gosta muito da Olivia, só que ele não tem nem coragem para agarrar esse sentimento. E quando a Olivia recebe uma carta para trabalhar em outro lugar, nem namorado eles eram, sabe? Ele acaba se casando com uma outra mulher que vê ele assim e bate um interesse meio esquisito, que vocês vão ler o livro e vão perceber.
ela depois vai falar quase como se ela tivesse ficado com pena, queria fazer algo diferente, por isso que ela casou com um cara pobre, sabe? Porque ela é uma mulher com muito dinheiro, mas muito fria, muito esquisita. E o Eugênio vê nessa mulher uma oportunidade, assim, de ficar rico e ter dinheiro e ter uma posição social. Tipo, por que ele não concordar com aquilo? Ele não foi atrás de uma mulher rica pra casar, sabe? Ela que meio que começou a ir atrás dele e ele se deixou levar. Mas ele, no fundo, ele sabe que ele tá fazendo uma coisa errada, mas ele continua. O Eugênio é um personagem muito complicado e difícil mesmo de gostar, sabe? Em alguns momentos eu falei, tá bom, cansei de você, Eugênio. Aí depois eu voltava e lia mais um pedaço. Cansei de você de novo, sabe? E ao mesmo tempo esse livro aqui, ele traz umas passagens riquíssimas, sabe? Nos debates filosóficos sobre a vida. Tem um personagem que eu gostei muito e que é muito contraditório também, que é o Dr. Seixas, que era um médico assim, que se doou para a medicina para cuidar dos pobres. E o Eugênio via ele assim como uma pessoa assim, caramba, quero ser que nem esse cara. E depois logo percebeu que não consegue chegar perto de pobre, que tem aversão à miséria. Só que quando a gente tem o Dr. Seixas já conversando com o Eugênio, já de médico para médico, que eles ficam amigos mais pro final do livro, a gente vê que o Dr. Eugênio não tem ilusão nenhuma, sabe, sobre felicidade. Ele acha que o Eugênio tá se iludindo, que o mundo não tem jeito, que a humanidade não tem jeito. Então, no final, quando o Eugênio já tá com uma cabeça mais voltada para a humanidade, quem contrabalança isso é justamente o Dr. Seixas, que sempre foi um médico super-humano, que cuidava dos pobres. E quando o Eugênio começa a fazer isso e ser feliz com isso, lá pro final quase do livro, tem o Dr. Seixas aí, muito amigo, tanto que é a pessoa que ele encontra para desabafar, mas o Dr. Seixas fica cutucando ele, tipo, o mundo nunca vai melhorar, quando você tiver a minha idade você vai ver como é bom ser médico, sabe? Eu tô aqui acabado, pobre, ferrado, velho, com quase 60 e não sou feliz também, sabe? Essa família que o Eugênio passa a pertencer também é bem complicada. Tem a Eunice que só pensa em cultura, mas há uma crítica aí à cultura, assim, das pessoas muito ricas que não enxergam as pessoas pobres, sabe? E as pessoas que precisam como iguais e só querem viver, assim, para a cultura, para as artes e para as belezas da vida. Então, o autor faz essa crítica a esses personagens muito ricos. Há uma crítica ao progresso só pelo progresso, sem pensar também na humanidade, em ajudar as pessoas que não têm condição. Há uma crítica a você olhar só para o seu emprego e não pensar na sua família. No livro tem um personagem, o Felipe, que é cunhado do Eugênio, e ele tá construindo um arranha-céu assim em Porto Alegre, algo que vai ser gigantesco para a época, e ele não percebe os problemas que está acontecendo com a filha dele. A filha dele gosta de um rapaz judeu e a família toda é contra ela ficar com esse rapaz. Só que ao mesmo tempo não faz nada nem para separar, nem aceita o rapaz, mas também deixa a menina namorando meio que escondido, só que sem ser escondido, e que tava na cara que aquilo não ia dar muito certo. E realmente não dá, como vocês vão ver, porque ela é muito nova e não tem apoio da família, e o rapaz também não tem apoio da família dele e não sabe muito bem o que fazer ainda com a vida. Ele sente assim nos ombros todo o antissemitismo da época, e há uma crítica ao antissemitismo nesse livro. O livro foi escrito em 1938, mas ele pega coisas antes disso, como a Revolução de 30. Tem uma cena em que o Eugênio tá tentando salvar a vida de um cara no hospital, que ele não queria pegar essa função porque o cara tá moribundo, então ele fica preocupado ali que se o cara morrer ele vai ficar com a fama de mau médico e de que não era capaz de salvar o cara, e que injustiça daria um cara pra ele já moribundo pra operar. Preocupado com isso. E assim, ao redor, os barulhos assim da Revolução. Lembrando que a Revolução de 30 foi um movimento que colocou Getúlio Vargas no poder, e ela teve um apoio aí do Rio Grande do Sul. E
ela acabou com a República Velha e começou aí o governo do Vargas, e isso tá aqui no livro. Depois, mais pra frente no livro, tem uma discussão sobre o nazismo e sobre o fascismo, ainda como modelos de governo, assim, sendo discutido se são modelos válidos ou não. Tem um personagem que fala que Mussolini levantou a economia da Itália, coisas do tipo. Então é um livro que também tem um lado assim histórico, claro que do ponto de vista de personagens de classes diferentes, e sem a preocupação de explicar muito bem aquele momento. Tem uma parte no livro que o Eugênio já está casado e o dono e o sogro dele é dono assim de muitas coisas, de fábricas, de indústria. O sobrenome da família é Sintra. E ele tem um emprego ali na fábrica só para ele receber um dinheiro. E ele chega lá, um cara é morto por uma das máquinas da fábrica. E aquilo é tratado como nada. Então também há uma crítica aí ao ser humano ser tratado como uma mercadoria barata, né, no capitalismo. Me lembrou muito aquele filme Tempos Modernos, né, com o Chaplin. Então essa coisa aí da fábrica e da indústria formando as pessoas em nada, em meras peças ali, que se ficou ruim você troca e pronto. Então tem algumas partes do livro bem emblemáticas. E então tem toda essa primeira parte de Eugênio lembrando a vida dele desde a escola, todas as humilhações que ele sofreu na escola, no internato, na faculdade, e sendo médico pobre, e casando, e sendo humilhado pela esposa, porque ela não via, no final das contas, ela não via nada demais nele, ele estava ali sempre como uma sombra, sem saber muito bem o que fazer, naquela casa cheia de gente rica, sempre se sentindo menor que aquelas pessoas, poucas vezes dando a sua opinião real sobre aquilo ali, mesmo quando ele vê alguma coisa que ele discordava, ele ficava naquele sorria e acene, até que ele recebe esse telefonema que a Olivia tá morrendo. A gente vai descobrir ao longo da história que ele, quando casou e a Olivia tava morando em outro lugar, então ele contou pra ela assim, por meio de uma carta, e quando ela volta, ele já tá meio desiludido com o casamento, achando que aquilo ali não vai trazer felicidade pra ele. Eles acabam voltando a se ver e se encontrar, e descobre que eles tiveram uma filha juntos, que a Olivia nunca contou pra ele que ele teve uma filha, porque achou que aquilo ali ia amarrar ele a uma vida que ele não queria. A primeira parte acaba com a morte da Olivia, e a gente já sabendo tudo que eles viveram até ali. E a segunda parte começa com essa questão do Eugênio, né, se separar ou não da esposa para cuidar da filha. E eu não vou contar quais as decisões que ele toma. Há uma melhora do personagem, então vocês já podem imaginar mais ou menos para onde isso caminha, mas não é uma caminhada fácil. Eu vou ler um trecho para vocês terem uma ideia. Depois a nuvem se dissipou, e Eugênio pôde ver-se com os cabelos em desalinho e uma expressão de espanto nos olhos. Ficou a se mirar por algum tempo, como que fascinado. O outro lhe fazia perguntas e exigia satisfações. Tinha sido em vão todo o sofrimento de Olivia? Ana Maria continuaria na vida sem mãe, sem pai, sem amparo? Onde estavam os protestos de regeneração? O que havia por enquanto era a deplorável covardia de uma pobre carne sem vontade, que amava o conforto e se negava a se desprender-se das coisas que lhe proporcionavam gozo, bem-estar. E Eugênio, olhando em torno do coruscante quarto de banho de ladrilhos brancos e amarelos, surpreendeu-se de ainda estar ali naquela casa, de continuar a ser marido de Eunice Sintra, o genro de Vicente Sintra. Os últimos dias haviam passado num atordoamento, ele não conseguia ver claro. Tinha de libertar-se, mas como? Quando? Por onde? Não podia fugir como um criminoso, precisava dar uma explicação, uma justificativa, havia fábrica, um consultório, e fosse como fosse, devia consideração a Eunice. Então vai rolar um tempo para ele se desprender de todas essas coisas que ele acha que precisa e que gosta,
e caminhar mais em direção aí aos conselhos da Olivia, que sempre deu conselhos a ele e acaba que mesmo que depois de morta, ela deixa para ele uma série de cartas que ela escreveu para ele e que nunca entregou, em que há uma série de conselhos, há uma carta maior que ela escreveu pouco antes de morrer, que vai mexer muito com o Eugênio e tem a ver com o título desse livro, porque Olhar os Lírios do Campo é uma passagem do Sermão da Montanha, que está na Bíblia, é uma parte que está no Evangelho de Mateus, número 5, que eu fui dar uma conferida na Bíblia. E nessa parte Jesus dá uma série de conselhos para os seus discípulos em cima de uma montanha. A Olivia explica aqui para o Eugênio que não acredita muito bem em Deus, embora isso seja discutível. Durante o livro, a Olivia, que acredita muito em Deus, e o Eugênio, que tem uma dificuldade de acreditar, vão debater a existência de Deus em vários momentos. Ele vai debater com outros personagens a existência de Deus, tipo, se as coisas são, como é que Deus existe. E ela vai falar, mas olha quanta coisa bonita que existe, sabe? Isso de olhar os lírios do campo. Eu vou ler um pedacinho, ó. Está claro que não devemos tomar as parábolas de Cristo ao pé da letra e ficar deitados à espera de que tudo nos caia do céu. É indispensável trabalhar, pois um mundo de criaturas passivas seria também triste e sem beleza. Precisamos, entretanto, dar um sentido humano às nossas construções. E quando o amor ao dinheiro, ao sucesso nos estiver deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as árvores do céu. Então, a Olivia é uma pessoa que acredita profundamente nisso e ela é muito boa pessoa. Tem horas que ela devia até ser um pouquinho, pensar mais nela, ser um pouquinho mais egoísta, mas ela não consegue. Eu fiquei esperando que em alguma dessas cartas ela desse um esporro mais forte no Eugênio, mas não, isso não acontece, e ela ainda termina acreditando que o Eugênio vai se regenerar, e eu acredito que isso, além da filhinha, seja o que faz o livro tomar o caminho que tem. Então, assim, é um livro que tem coisas boas, tem pensamentos ótimos, mas eu fiquei muito irritada com o Eugênio ao longo da leitura, e a leitura foi bem arrastada pra mim. Eu achei o livro um pouco chatinho. Então, é uma coisa complicada. Tem livro que você não diz é ruim, é bom e acabou, né? Graças a Deus, né? Tem vários embates de ideias nesse livro, o que é bem legal. Tem pensamentos diferentes sobre religião, sobre política, sobre a humanidade ser boa ou estar condenada. Sobre você deve aproveitar a vida e querer ter sucesso, dinheiro, se você deve pensar em fazer alguma coisa pelas pessoas. Enfim, é um livro que tem vários embates de ideias, tem personagens riquíssimos. Eu não vou falar de todos eles, porque acho que eles são a graça do livro, então descubram sobre esses personagens. E eu não vou ficar contando, já que eu acho que eu já contei até demais da história.